Olá, esse é o PodCreaCast, podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade. A gente está enfrentando um período de eventos climáticos um pouco mais severos e isso tem impacto também na arborização das cidades. A gente já explica melhor por que a gente está falando desse assunto, mas primeiro eu gostaria de apresentar quem vai falar sobre esse assunto. A gente trouxe 2 engenheiros florestais, o Marcos Ilioto, seja bem-vindo. Se você pudesse apresentar um pouquinho para a gente. Olá, agradeço Guilherme e Ana e ao CREA pelo espaço, né, da gente poder estar aqui falando sobre um assunto bem atual, né, daí é algo que está em voga na mídia, muitas pessoas procurando informações, né, sobre essa questão da arborização urbana. Eu particularmente sou formado em 1990 na Universidade Federal do Paraná, em engenharia florestal, e tive uma carreira profissional fazendo manejo florestal em florestas nativas, reflorestamentos, trabalhei também na indústria de base florestal, prestando serviço, né, com implantação de projetos de reflorestamento, implantação de projetos com nativas, recuperação de áreas degradadas. Tive uma experiência também no final da década de 90, onde houve acho que foi uma das primeiras experiências em Curitiba com a terceirização da poda. Então, eu fui contratado por uma empresa na época para ser o responsável técnico e coordenar de uma forma geral esse trabalho da poda urbana. Foram aproximadamente 30 mil árvores na época, foram 2 anos de contrato, né? E isso vai fazer então mais de 25 anos que aconteceu, né? Os problemas eram diferentes naquela época dos problemas que a gente está observando hoje, né? Então, na época também a gente fez um trabalho em conjunto com um professor da Universidade Federal, falecido, o professor Rude, que era, para mim, uma das maiores sumidades quando se fala em poda, seja poda urbana ou poda comercial, né? E eu fiz um trabalho com ele sobre a interferência da árvore de passarinho e medidas para você minimizar, né, a ocorrência da árvore de passarinho nas árvores de arborização urbana. Publicamos esse trabalho e então foi algo também, uma contribuição da época, né? E agora, mais recentemente, nós estamos participando, eu e o Sérgio, depois ele também vai falar, nós somos da diretoria da Associação Paranaense de Engenheiros Florestais. Então, nós temos essa preocupação com todos os temas que afetam a nossa profissão, né? E a poda é um dos temas que está sempre em voga, porque temos muitos associados, engenheiros florestais, e também não associados, né, que sempre têm comentários sobre as ocorrências. Nós tivemos recentemente uma divulgação do Plano Municipal de Arborização Urbana, que o município de Curitiba apresentou, aliás, um plano muito bom, né, um dos pioneiros do Brasil. Existe uma legislação hoje orientando os municípios, os estados e os municípios a fazerem os seus planos. É como se fosse um plano diretor, né? Então, é uma excelente iniciativa, e o documento que Curitiba disponibilizou para consulta pública, que eu creio que terminou em março desse ano, essa consulta, ele está muito bem estruturado, né? Houve um diagnóstico muito bom desse plano, né? Fizeram inclusive diagnósticos da ocorrência de ervas de passarinho, né? Interferências nessa arborização, o tipo de espécies nativas e exóticas, né? Então, Curitiba hoje tem aproximadamente mais de 300 mil árvores, né, ao longo das suas vias públicas. Então é um número muito significativo, né? Então Curitiba realmente tem que mostrar um nível tentar chegar num nível de excelência na gestão das florestas urbanas, das florestas não, das árvores urbanas. Legal, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E você, Sérgio, vamos lá, se apresente. Eu sou o engenheiro Sérgio Arruda, sou engenheiro florestal, sou engenheiro de segurança, né? Eu tenho feito alguns serviços aí recentes sobre o plano de manejo para os incêndios florestais. A gente lá também analisa e avalia o risco desses incêndios, e eu trouxe esse método de avaliação também para a gente poder avaliar as árvores urbanas. A gente tem visto recentemente algumas situações de risco, né? E houveram até mesmo alguns acidentes recentes, e a gente desenvolveu junto aqui um manual para poder fazer uma avaliação de risco de árvores urbanas, levando em conta uma série de fatores que a gente vai aqui
falar ao longo dessa conversa, né? Mas o que a gente mais define assim, ó, por exemplo, sem método, né? A gestão vira reação, e com método ela vira decisão técnica. Né? Acho que nessa linha é que nós vamos hoje falar aqui sobre algumas situações, né? E mostrar que tem um método para fazer gestão disso ao longo do tempo. Legal. As árvores, assim como nós, têm um ciclo de vida, e elas entram num ciclo de vida máximo como adultas, e depois entram numa senilidade, e essa senilidade então, pode virar risco, e pode ter um cenário de risco com várias situações que podem afetar a vida urbana da gente, né? Então, e a vida das pessoas também, a né? vida de pessoas, Principalmente. consequências aí de danos, né? Que a gente pode evitar com uma boa gestão, uma boa decisão técnica. Eu acho que é isso que a gente precisa contextualizar. Por que a gente chamou vocês aqui? Porque Curitiba, especialmente, enfrentou nos últimos 2 meses 3 situações relacionadas à poda de árvores que ficaram na mídia com bastante evidência. Sim. A primeira delas foi o acidente na Praça Osório, que vitimou uma menina de 22 anos, né? Ela acabou tendo sequelas mais graves. Ela foi atingida por um galho na Praça Osório. O segundo caso foi a situação da poda de árvores no passeio público, que ela aconteceu de uma forma ali, uma comunicação não foi tão clara na hora que ela aconteceu, levantou alguns protestos, no final foi evidenciado que a poda estava correta, eram árvores que apresentavam riscos, e agora, mais recentemente, uma árvore de grande porte atingiu uma estação tubo na Praça Rui Barbosa. Então a gente tem 3 situações onde as árvores estão no centro de um problema ou de uma discussão e que despertam a questão. Quando a gente deve podar uma árvore, quando uma árvore se torna um risco, e quem faz essa avaliação? Acho que a gente pode começar a partir desse ponto. Vocês podem ajudar a gente a responder essa pergunta, por favor? Sim, eu acho que é bem uma ansiedade, talvez, que muitas pessoas hoje estão passando. Porque quando você o problema ele não vai para a mídia, não toma essa proporção, né? De as pessoas começam a ficar assustadas, né? Ver o risco de acontecer algo com elas. E o contrário também, né? E o contrário. Um alarme do tipo, como assim todos estão cortando uma árvore? Exatamente. Nós temos 2 públicos, né? Que muitas vezes não recebem uma informação correta, né? É como uma analogia que eu fiz para você, Ana, da época da Copa do Mundo. Todos os brasileiros tinham um time, uma escalação, se o Neymar devia jogar ou não devia jogar, não é isso? Então, acaba sendo nesse momento, todo mundo acha que entende, né? Inclusive vem professores, muitas vezes, né? Aí renomados, acham que tem uma solução para o problema, ou muitas vezes pessoas leigas mesmo, né? Acham que tem uma solução, mas a gente tem que entender que existem profissionais, né? No caso, nós, os engenheiros florestais, temos essa capacitação técnica ao longo de 5 anos na nossa formação no curso, né? Onde temos essa disciplina de arborização urbana trabalhada, a disciplina da poda, que são os tratamentos silviculturais da árvore, né? A gente recebe muita informação e faz práticas também com relação a isso, né? E temos um dos melhores professores aí nessa área na nossa Universidade Federal. Então, a gente tem outras profissões que também, né, do próprio sistema CREA, os engenheiros agrônomos também têm essa habilitação técnica para fazer esse tipo de atividade, e até mesmo os biólogos também, né, recentemente, enfim, têm as suas atribuições aumentadas para também trabalhar, eu não sei se na plenitude da poda, né, todos esses tratamentos urbanos com árvores, ou somente uma parte, né? Então a gente aproveita esse gancho que você trouxe desses problemas recentes que aconteceram, e acho que a gente tem que separar as coisas, né? Quando a árvore deve ser cortada e quando que a árvore deve ser preservada, tratada, né? Para que ela tenha um aumento da sua vida, né, naquele local, mas com segurança. Porque nós temos que lembrar da premissa, né, Sérgio? É a premissa da defesa civil. Em primeiro lugar, é a vida humana que tem que ser preservada. Depois vem o meio ambiente. E, por último, os bens materiais. Então, nós temos que ser, nessa hora, frios, né? Quando a gente vai dar um laudo, quando a gente vai expedir um diagnóstico, primeiro que a gente está colocando
a nossa assinatura, né? A nossa credibilidade naquele documento. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes não adianta dizer, puxa, mas é um IP branco que veio lá do Cerrado, mas que está aqui em Curitiba, uma árvore maravilhosa, né? Vamos preservar essa árvore, né? É um IP, né? Mas às vezes ela está num local, né? E que ela está oferecendo um risco. Às vezes tem uma escola. Tem uma escola, ou tem, como a gente vai ver talvez ali umas imagens na Estação Tubo, como esse caso que aconteceu na Praça do Barbosa, que você deve antecipar uma decisão para não correr o risco de acontecer um acidente. Uhum. Né? O Sérgio falou um pouquinho ali sobre o ciclo de vida também, não só a questão de é uma árvore que precisa ser cuidada e se ela oferecer um risco, isso precisa ser levado em consideração. Também precisamos entender que árvores são seres vivos que têm um ciclo, né, Sérgio? As árvores, elas têm dentro do ciclo de vida delas, a fase jovem, depois passa por um desenvolvimento até a fase adulta, mas chega uma hora que ela entra numa fase de senilidade, né? E é um declínio. Aí podem vir junto com isso a perda de força dessa árvore, começam a gerar situações de risco nesta árvore. Falha estrutural dessa árvore, com galhos secos, com fissuras, ataque de fungos, né? A árvore já não tem mais a força que ela tinha quando jovem. E uma árvore também nesse porte, ela tem um ciclo também na questão de clima e tal, ela troca menos gases. Uma árvore mais jovem, com folhas novas, ela troca mais gases e fornece mais benefícios ao homem, né? Então tudo isso deve ser levado em conta na hora de uma decisão técnica, né, do que fazer com aquela árvore. E a gente realmente faz uma análise fitossanitária de cada árvore para chegar numa das variáveis que vão depois definir o nível de risco daquela árvore para o todo. Tem que avaliar cenários, né? São vários cenários que podem estarem ali. O local que essa árvore está, se é no alto de um morro, numa área que tem vento, a gente falou agora do mudanças climáticas, né? Extremos climáticos. Que podem estar vindo aí com o El Niño, né? Que está mudando aí o macroclima até da América do Sul toda, e a gente vai ter impactos aqui. Você também tem que levar isso em consideração para a segurança da sociedade. Ventos mais fortes, chuvas mais fortes, né? E isso afeta, né? A questão do solo. Essa questão, eu vou falar um pouquinho também, acho importante complementar isso que o Sérgio está falando, com relação aos extremos climáticos, que isso lá em 99, 2000, isso não era tão forte. Então, quando eu disse que lá eram outros tempos, né, a preocupação era outra, hoje a preocupação mudou e muito, né? Então, para a gente ter uma ideia, assim, para poder materializar, nós estamos falando hoje de ventos aí normais, em torno de 10 km por hora. Hoje eu escutei na rádio que lá no interior de São Paulo houve ventos que chegaram a 150 km. Hoje, no interior de São Paulo. No Rio Grande do Sul também está acontecendo vários vendavais, mais de 100 km por hora, esses ventos, né? Então, para a gente ter uma ideia do quanto isso extrapola algo que foge ao nosso... Que é razoável dentro daquilo que estava sendo... Exatamente. E a questão das chuvas, num dia chovendo 200 milímetros, coisa que era para chover em mais de um mês. Então, isso tudo está fazendo com que essa preocupação pelo risco da árvore oferecer um risco à saúde humana, à vida humana, aumentar. Ele se torna, vamos dizer, numa avaliação, ele sobe um degrau. Você concorda, né, Sérgio? É algo que fica mais grave, vamos dizer assim, nessa avaliação, essa questão do risco à vida humana com o cenário de extremo. Veja, a gente está falando aqui, não é para colocar um rótulo numa árvore velha, tá? Nem toda árvore velha tem que é uma árvore que vai cair, é perigosa, nem toda. E nem toda árvore jovem é tão boa assim que não possa também acontecer coisas. E não é só cortar ou não cortar, né? Existem vários tipos de procedimentos, certo? Para você assegurar a segurança das pessoas e assegurar a qualidade de vida até da árvore, né? Imagino. Como
que é, quais são essas ações, como que é feito esse diagnóstico, até para explicar que assim, você fazer uma intervenção de repente corretamente evita de você ter que cortar a árvore mais tarde. Como que é isso? A gente fala um pouco e você complementa. Tá bom. A gente sempre tem que pensar que existem profissionais e empresas especializadas para fazer isso, com responsável técnico, empresas que estão lá dentro do CREA, né, executando as suas atribuições. Então, a gente tem que cuidar, né, as pessoas não podem simplesmente fazer ações achando que estão fazendo por conta própria algo em benefício da árvore, né? Então a gente tem medidas curativas que a gente pode fazer na árvore, né? Às vezes, por exemplo, nós temos aqui em Curitiba o problema da erva de passarinho, né, que é uma espécie invasora, né, que ela é um parasita que se acopla na árvore. É uma planta. É uma planta que ela gruda no tronco da árvore, ela suga a seca da árvore, né? Muitas vezes ela sufoca, às vezes, algumas partes da árvore. Ela vem pelos passarinhos, né? Os passarinhos transportam, né, as sementes e elas acabam se fixando. E elas muitas vezes causam, visualmente, a gente tem casos, por exemplo, quando a gente vai vê a prefeitura, por exemplo, o agente prestando um serviço, removendo a árvore de passarinho, alguém vem e diz: vocês estão matando a árvore, nós estamos tirando a parte verde, porque a árvore de passarinho ela é verde, ela fica saudável. E muitas árvores agora, por exemplo, no inverno, elas não têm folhas, então parece que está tudo seco, né? E aquele verde que você vê é uma praga, né? Então essa praga está trazendo um malefício para a árvore e ela deve ser retirada, né? É um serviço oneroso fazer isso, porque imagine, subir lá na árvore, muitas vezes tem que ser uma pessoa que tenha curso para trabalhar em altura, todos têm que ter, né, para poder subir nas árvores, os escaladores, fazer essa remoção, essa limpeza, né, de toda a árvore. Então, são trabalhos custosos, onerosos, mas que trazem uma sobrevida, vamos dizer assim, né, até mesmo um indivíduo mais velho, como o Sérgio comentou. Legal. Que ele pode continuar ali. A gente vai entrar daqui a pouco nas fotos, mas eu queria fazer duas perguntas. A gente tem o lado das pessoas que cortam as árvores por conta própria, sem cuidado nenhum, e a gente tem o lado das pessoas que não querem cortar as árvores de jeito nenhum. Como que vocês, profissionais, lidam com esse lado afetivo de eu não quero cortar essa árvore porque eu tenho memórias com ela, e como lida com a pessoa que eu não quero essa árvore de jeito nenhum soltando folha no meu quintal? Bom, a árvore é um bem renovável, né? Você pode plantar outras árvores e elas vão nascer, se desenvolver e gerar os seus benefícios, seja madeira, sombra, frutos, enfim, paisagismo, como são as árvores urbanas também, que geram isso para nós, né? Com argumentos técnicos, né, e com método, você pode demonstrar a essas pessoas, a esse público, que determinado indivíduo, aquele indivíduo em si, deixou de ter uma função que seria ecológica e tal, e está gerando risco ao homem, risco à sociedade. Então essa é a melhor forma, né? É a melhor forma da gente atuar em relação a uma educação ambiental, uma comunicação clara sobre a situação, para que sejam colocados numa mesa e seja decidido o que é melhor fazer. Se a gente tem um método, a gente pode embasar essas decisões de forma técnica, e isso dá outra força, outro peso a isso, até mesmo jurídico. Se acontece uma morte por uma não ação de uma árvore que estava em risco, quem é que responde? Entende? Esse é um ponto importante, Sérgio, porque as árvores que estão no passeio, nas áreas públicas, né, ao longo das vias, praças, parques, etc., a responsabilidade é do poder do município, do poder público. Quem responde, né, é o poder público, né? As pessoas que trabalham, seja nas secretarias, e talvez até mesmo em alguns casos extremos o próprio prefeito responde por isso também, né? Porque ele é o tomador de decisão final. Mas complementando o que o Sérgio falou, uma das formas que eu uso de abordagem quando a pessoa tem esse extremo, não quero que corte, o meu vizinho ele vai cortar, não pode, né? Digo, olha, vamos pensar num pinheiro. Você olha para um pinheiro lá de 20 metros de altura, com 40, 50 centímetros, pode ser uma fêmea, né, que está produzindo pinhão, é muito legal. Só que ele está no vizinho.
Ele está no terreno do vizinho. Então ele é muito legal eu dizer que no terreno do vizinho, vamos deixar, não vamos cortar. Entendeu? Só que, se esse pinheiro tem galhos, né? E vocês podem ver vários, Curitiba tem, eu diria, milhares de pinheiros aí ao longo das vias, né, públicas, etc. Tem muitos pinheiros, né? Tem até um professor da Universidade Federal, conheço muito bem, o professor Sanqueta, que ele fez um araucariando. Ele saiu caminhando por todos os bairros de Curitiba e fez uma contagem desses pinheiros, né, ao longo das vias públicas. Então, ele tem um número assim que, se eu não me engano, ele tinha contado 3.000 ou mais, né? É uma dimensão grande. Então, o pinheiro solta os galhos, quando eles vão secando, naturalmente o galho do pinheiro seca e cai. Claro. E nós dentro da cidade, no terreno do vizinho, achamos muito bonito o pinheiro. Mas se aquele galho cair e cair em cima da minha casa, cair em cima de alguém da minha família, vocês têm ideia de quanto pesa um galho do pinheiro adulto? Quanto? Né? Ontem uma pessoa me deu essa informação. Quase 100 quilos. Imagina. Um galho grosso em cima do carro desprendendo numa altura de 20 metros. Uma árvore, um pinheiro, hoje, com esse porte aí que eu falei de 20 metros de altura, com 40, 50 centímetros, ele tem 2, 3 toneladas de peso. Nós estamos falando de 3.000 quilos que ele pesa em pé. Né? Então aquilo realmente é algo assustador, se você começa a ver por esse lado. Né? Então a gente vai, acho que no lado sentimental da pessoa, mostrando o risco para esse que não quer que corte de jeito nenhum. Né? Olha, a gente tem que demonstrar que o risco, se houver a queda, pode não acontecer para ele, mas pode acontecer para o vizinho dele. Não necessariamente precisaria cortar o pinheiro. Claro que eu entendo que seja caso a caso, porque vocês fazem uma análise super aprofundada. Mas tem casos, imagino que não precisa cortar o pinheiro inteiro. Não. É só você ancoragem. Ancoragem nos galhos, isso. Quer dizer que você pode conter esse risco, é uma contenção de risco, né? Onde você faz uma ancoragem. Você amarra esse galho no tronco lá em cima, faz uma amarração dos galhos que a gente chama, essa ancoragem, né, com cabos de aço, né, todos os cabos especificados, né, tem toda uma especificação técnica para fazer isso. E aí, quando houver a queda dele natural, ele vai ficar pendurado. Tá? Nós podemos talvez até mostrar alguma imagem. A gente tem algumas imagens, né, que eu acho que a gente pode começar a mostrar já para vocês, fica bem ilustrativo, né? Eu ainda daria um fechamento para esse assunto de risco, né? Que quando o risco é conhecido, ele pode ser administrado, né? E quando você tem isso numa gestão eficiente, ele deixa de ser um passivo. Né? Então, com uma boa gestão de nível de risco para cada situação que nós temos aqui na nossa cidade, são 217 espécies arbóreas que são usadas no paisagismo urbano aqui na capital. E cada uma tem os seus ciclos, que a gente falou, né? E tem o seu porte, a sua forma, algumas são deciduais, semideciduais, elas perdem folha, ganham folha. Tem uma série de situações exóticas, nativas. Exóticas e nativas são melhor ou pior para a fauna. Quando a gente faz, então, uma avaliação de nível de risco, a gente tem que levar em conta toda essa análise de possibilidade de falhas que podem acontecer e qual é a consequência de cada uma delas. Muitas vezes numa mesma árvore, nós vamos ver já nas fotos, tem mais de um cenário de risco ali que tem que ser administrado. E após uma intervenção técnica do engenheiro, do biólogo, seja quem for lá, o responsável, ele tem que reavaliar esse risco para ver o que ficou lá. E esse risco tem que ser anotado para que a gestão tenha, ao longo do tempo, qual é a aproximação lá no futuro. A gente tem árvores aqui plantadas há 50, 60 anos aqui de Curitiba. E elas estão começando a incomodar. Nós estamos vendo que elas estão incomodando. É um tema relevante, é um tema importante para toda a sociedade, para todos que vivem aqui, que ocupam espaços urbanos, parques, ruas, enfim, que podem estar sujeitos a esse tipo de risco, a um dano por conta de uma árvore que está numa situação de risco. A gente tem que ter isso como uma gestão pública bem eficiente, e a gente tem um campo enorme aí para a questão de trabalhos, né? Como a gente já tinha oportunizado lá no começo. Bem bacana de falar disso também. Tem trabalho para bastante gente aí. Vamos dar uma olhadinha nas imagens. A quantidade de árvore que você falou aí. E depois a gente entra nesse tema do mercado de trabalho, né, para o engenheiro florestal, principalmente. Perfeito.
Então contem pra gente, o que vocês foram buscar em campo? A gente fez agora nesse nesse final de semana, demos uma olhada assim, de uma forma bem, um olhar técnico, mas de uma forma expedita, rápida, né? Sem fazer nenhuma avaliação formal. Mas aqui a gente pode observar, né, no caso aqui da Praça Osório, né, ao longo do passeio da Praça Osório, nós temos aí os coqueiros, né, Gerivá, espécie nativa, com os galhos já secos, né, para baixo, né, então indicando, por mais que assim, eles podem ainda demorar muito tempo para cair, eles vão ficar ali presos, mas assim, se vier um vento um pouco extremo, mais. Né? Um vento aquele de 150. Não sei se aquele de 150 pode acontecer aqui, tem muito prédio em volta, né? Então talvez minimize um pouco essa questão de ventos extremos nessa magnitude. Mas ventos extremos aqui podem, ou uma outra árvore acontecer também, e se apoiar, enfim, e esse material cair e vai machucar as pessoas. Então, como é que a gente pode aqui já, vamos dizer assim, sugerir uma ação preventiva, né? Fazer a poda desses galhos, que todo mundo aí, a maioria das pessoas da população tem uma palmeirinha em casa, um coqueiro, então é uma atividade dominada tecnicamente do que fazer, mas também por profissionais com aptidão para isso, com habilitação técnica e um responsável que oriente, né? Porque o interessante, por exemplo, aqui seria instalar as redes. Existem umas redes de proteção. Essa imagem é a mesma das outras, mas depois que você faz a poda, que você retira esses galhos secos, você pode instalar uma rede de proteção aqui para evitar que eu chamo de cachopa, né? Essa parte da casca, ela pode desprender, e ela também é bem pesada. E se olhar ali, eu tenho na minha casa, eu posso e na altura que tá, né, fica ainda mais 10, 15 metros de altura. Eu retome aquela outra imagem. Olha ali o que tem na parte de baixo, uma banca de revista, mesinhas, pessoas ali, ó, e a árvore está em cima lá. E a gente não costuma olhar muito para cima quando a gente está andando, né? A gente não olha. Mas Guilherme, para mim está acontecendo agora uma coisa muito estranha. As árvores parece que estão olhando para mim. Porque eu ando muito na cidade, de carro principalmente, e a pé, e a gente parece que é aquilo que eu falei, como estamos numa Copa do Mundo agora, da arborização é o olhar urbana, que está treinado, você né? começa a olhar e aí você começa a ver coisas de risco, né? Eu vou desenvolver esse hábito também, para até não... que agora o Guilherme vai querer sentar em lugar nenhum. Aqui a gente está vendo uma outra árvore também na Praça Osório, né? Onde a gente identifica aqui essa região é nas proximidades da onde houve a queda do galho que causou... Tudo no centro, né? Que vocês trouxeram hoje. Praça Osório, né? Onde tem a feirinha ali, toda semana. Que inclusive ela foi trocada de lugar. A feirinha da Praça Osório, ela foi trocada de lugar por causa dos riscos, né? Ótimo. De se fazer, a prefeitura acho que está fazendo preventivamente uma análise, né? Volte um pouquinho naquela imagem anterior. Aqui, ó, só para ficar bem claro para vocês, né? Vocês vejam, então, um toco de galho aqui. Provavelmente esse galho caiu, acho que não foi nem feito poda, mas ele está bem já... Houve já uma ruptura, né, na parte da ponta dele. Quer dizer, ele está caminhando para uma podridão e possivelmente cair naturalmente em algum momento. Temos outros problemas aqui também, né, de entrada de água, etc., de umidade. Então é uma árvore que merece uma atenção. Né? Fazer talvez um pequeno tratamento nela. Porque ela já tem uma certa idade, alguma coisa assim. Idade, são árvores que olha o porte que elas acabam tomando. Então recomendaria-se fazer uma investigação mais aprofundada. Nesse caso, estamos falando da Praça Osório, né? A recomendação seria fazer uma análise bem criteriosa em toda essa praça, toda essa arborização, e ver eventualmente árvores que poderiam ser até substituídas, removidas, né? Ali e colocadas outras mais jovens com uma outra característica. Aqui é apenas simulando também na Praça Osório um galho que um galho vocês podem observar que os galhos estão para baixo, né? Então realmente está vendo um peso, né, desses galhos mais finos. Aqui você tem um galho principal caindo, então para baixo. Então uma poda aqui preventiva, dentro daquela análise que eu falei da silvicultura preventiva urbana, né? Eu acho que a linguajar técnico nosso seria esse, silvicultura preventiva urbana, a gente fazer uma poda aqui removendo esses galhos que estão para baixo e deixando alguns galhos que estão para cima, tá? Para a árvore ficar uma conformação mais segura. A gente
A gente tá quase no correr. fim do nosso tempo. Vamos correr, que tem bastante coisa para falar. Praça Rui Barbosa, aqui a prefeitura removeu a árvore que caiu. Foi exatamente aí, foi né? Exatamente aqui, nesse local. Plantou aqui, acho que é o IP, que foi plantado nesse local. Né? Eu fui dar uma olhada e vi ao lado dela uma outra árvore da mesma condição, de raízes já superficiais, calçada bem afetada, e bem ao lado aqui da estação tubo, né? Então, da mesma foto aí, na mesma negociação. Mas dá para ver nessa aproximação dá para ver o quanto ela está perto. A proximidade, né? E no caso, tem que se fazer uma avaliação bem criteriosa para saber se não. Provavelmente a prefeitura está fazendo, imagina. Provavelmente, né? A prefeitura deve estar nesse momento fazendo, com certeza, porque a outra árvore, o problema foi de raízes podres, né? Então, aqui teria que fazer uma avaliação também do sistema radicular. Né? Ela está com esse comportamento. Em cima do tubo, né, gente? Que tem em cima do tubo. E ali eu identifiquei ainda, né, a mesma árvore, esse tronco aqui também já com um local aqui de podridão, provavelmente, entrando a água, etc., fungos, né? O que apodrece ela o que pode apodrecer também, contribuir com esse apodrecimento. Então, a gente tem aí, mas eu quero que fique. Tá, mas você não frequenta a estação tubo. Teu filho não está andando lá, teu parente, teu sobrinho, né? É muito fácil você falar o que é que a árvore fica. Agora, a pessoa que está usando aqui, essas pessoas que estão usando aqui essa estação tubo, pergunte para elas se elas não estão inseguras. A gente tem que só fazer uma observação aqui, que é importante fazer protesto, fazer manifestação a favor das árvores, mas é importante dialogar também. É importante conversar e saber o que está sendo feito. É importante ter informação, né? Os dois lados têm que estar abertos para conversa, para diálogo. Exatamente. Entendeu? Eu diria até assim, é importante. A conservação das árvores e a segurança não são coisas opostas. Com um método, a nossa cidade pode ficar com as duas coisas. E segurança não é negociável, né? Não. Não é negociável. Vamos passando. Aqui é o caso da erva de passarinho, que a gente comentou alguma coisa, então a aparência que dá, essa árvore se eu tirar essa erva de passarinho aqui, vai dar uma aparência. Vão achar, quem está passando acha, meu Deus, mas está tirando a parte. Tirando a parte verde dela, né? Mas na verdade é a erva de passarinho que acaba infestando. Aqui é uma situação, aproveitando um pouco diferente, onde você tem uma interferência da parte da fiação, seja a fiação elétrica, como também os cabos das operadoras de telefonia, de internet, que eu não sei qual é o critério, né, que elas têm para fazer essa colocação usando esse local, aí a Copel pode explicar melhor, mas com certeza elas acabam também aumentando o risco, né, de havendo uma queda aqui de um galho nesse emaranhado todo. Olha a confusão que vai dar aqui. Olha um galho caindo aqui em cima, vai puxar fio, vai derrubar poste no meio de uma esquina aqui de um cruzamento. Aqui é perto da Kennedy esse lugar. E é possível retirar a árvore e replantar árvores de médio porte? Com certeza. Você pode plantar árvores que não crescem tanto e você pode conduzir também essa árvore para que ela chegue a uma determinada altura e não cresça para cima. Ela tem uma conformação. A gente faz bonsai, não faz? Daí já é o caso. Não, a gente faz bonsai, por que a gente não pode controlar a altura de uma árvore? Uma poda. Essa quaresmeira, o maracaca, essa roxa que a gente vê, quando você vê na Serra do Mar, que você desce pro litoral, a gente vê bastante roxinha e tal, né, que é a quaresmeira, e aqui na cidade a gente vê pessoas que têm ela, só que podaram por cima, então ela faz uma copa mais baixa. Mais baixa, ela fica, não chega a ser um bonsai, mas ela fica ali 1 metro, 2 metros de altura e fica maravilhoso. Legal. Aqui é algo que eu fiz como um experimento. É uma árvore que foi plantada numa área da minha família, que meu avô plantou, deve estar aí aproximadamente seus 60, 70 anos, do lado da casinha da família. É uma araucária. E ela apresentou aqui uma podridão grande, né, na parte da casca, da base dela, né, e a família falou, puxa, a árvore, e ela é um pinheiro fêmea, que cai pinhão, a família usa e tal, vamos tentar de alguma forma remediar. Isso aqui já vai fazer uns 4 anos. Eu fiz uma cauda bordaleza, né, com cal e fungicida, para fazer uma espécie de uma contenção, uma proteção. E aí, da minha cabeça, eu perguntei para algumas pessoas até da prefeitura e fiz uma aplicação de espuma expansiva tapando esse buraco, né, para tentar fazer um curativo. Ela está já lá há 4 anos, igualzinha. Estou monitorando para ver como é que vai. Daí já pode sair uma nova técnica, né? De repente. O pinheiro você tem. Aqui eu veja bem, se é uma área pública, eu remover essa árvore. Sim. Não deixaria, mas aqui
como a gente tem controle, né, das pessoas que frequentam, particular, enfim, a gente tá dando uma chance para aprender. É uma experiência. Uma experiência, é isso aí. Eu acho que a gente está indo já pro final do nosso programa. A gente queria deixar falar, né, do manual técnico que vocês desenvolveram, e se vocês pudessem inclusive falar se ele está acessível para a população em geral, como que... Eu falo a parte inicial, Sérgio, você daí, o Sérgio... Se você não falar, eu complemento. O Sérgio é a pessoa que tem essa visão, por ter trabalhado como engenheiro de segurança também em grandes empresas, né? Então ele tem uma visão muito... experiência alinhada com, né, isso tudo, né? Então a nossa parceria aqui, ela vem... eu até não falei, mas eu tenho experiência com grandes acidentes ambientais, quando houve o derrame do Rio Iguaçu de óleo lá em 2000, né? Aquele óleo que vazou da Repar. Eu tenho também experiências lá com coisas maiores que aconteceram, de cenários de risco. Então a gente acaba, né, vendo planos de contingência, a gente acaba mesclando e trazendo essa novidade, tá? A ideia desse manual que o Sérgio vai estar explicando, a aplicação dele, os diferenciais que ele tem, porque hoje nós temos uma ABNT para tratar de poda e de avaliação de risco, né? Uma norma da ABNT, que é seguida inclusive pela prefeitura, pelo Plano Municipal de Arborização Urbana, ela adota essa norma lá, traz mais alguns critérios, né? Mas nós temos uns diferenciais, que o Sérgio vai daí aprofundar um pouquinho. Esse aqui é uma novidade, né? Isso aqui é um furo de reportagem, porque ninguém sabe, só eu, o Sérgio, a presidente da nossa associação, que a gente fez isso. A nossa ideia é disponibilizar para os associados da APF, se possível hoje ou no máximo amanhã, para uma consulta dos associados de engenheiros florestais e contribuições. Então, porque aqui vocês não trazem só a norma, vocês trazem também vias de resolução? Vias de resolução e laudos fitossanitários com essa visão do risco. Então, a ideia é disponibilizar gratuitamente para contribuições. Depois nós vamos abrir isso provavelmente para o CREA, para o sistema CREA, outros profissionais da área de segurança, agronomia, engenharia ambiental, outras profissões que também, né, têm algo a contribuir, e pretendemos no máximo até o dia 12 de agosto, que nós vamos estar fazendo um seminário florestal lá no IEP, junto com o apoio do CREA. Sim. Né? Só para usar, provavelmente esse manual já está disponível quando você está assistindo esse programa. Sim. Então, já vai estar disponível. Então acessem o site da APF e baixem lá. Exatamente. E lá no dia 12 desse nosso seminário, a ideia daí já vai ser entregar oficialmente esse manual, disponibilizá-lo para a comunidade, né? Bom, Sérgio, contigo. O site da APF é www.apf-pr.org.br. Anotem ali, tá? Depois, se quiserem deixar uma mensagem aqui, podem colocar aqui no chat. Bom, a nossa bagagem que a gente trouxe para esse manual, o Zilioto falou já uma parte. Eu, Sérgio Arruda, trabalhei também em multinacionais como gerente de segurança, qualidade, meio ambiente, saúde ocupacional e responsabilidade social em grandes obras, com 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, obras no país aí com as construtoras, as maiores que tem aqui no país, durante 28 anos, área de óleo e gás, área de mineração, infraestrutura, mecânica, enfim. Eu trouxe também essa questão técnica para dentro desse manual, somando as ABNTs e normas internacionais de risco e de segurança aí do trabalho, para que a gente tenha realmente um método que defina um nível de risco para que a gente tome uma decisão técnica. Tá? Não é uma competição com o manual que já existe aí da nossa própria prefeitura, ele complementa esse método, ele tem uma outra forma de avaliar risco, eles também avaliam risco lá. Tá? A gente avalia o risco aqui tomando como decisão técnica as falhas que podem vir a acontecer com as árvores aqui, as consequências que essas falhas geram, e aí eu vou definir o nível de risco. Uma mesma árvore pode ter mais de um cenário
de risco. Ela pode estar com a base dela, com o colo, com a parte da raiz afetada, como pode ter galhos em cima lá podres. Eu avalio todo o cenário em quem isso vai afetar. Se vai afetar uma escola, se vai afetar pessoas, se vai afetar um bem público, um bem particular, vai afetar fiação elétrica. Na parte da execução, que a gente não falou ainda aqui, eu vou dar uma pincelada. A gente usa as NRs e normas da própria Copel, que também tem uma norma bastante forte na questão de segurança de poda em árvores urbanas, para a questão do risco elétrico e queda por conta da poda, né? Então tem que ter uma área super bem dimensionada, sinalização, comunicações entre todas as partes para que essa situação ocorra de forma segura. E a gente vai além ainda em fazer uma reanálise do risco residual para que haja gestão. E a gente tem uma novidade nesse manual. Posso falar? Pode, que eu vou passar para o Osilioto falar. E o manual, então, ele tem mais de 800 páginas. Nossa, que legal. Tá? Bem aprofundado. Bem aprofundado. E ele vai gerar, no futuro, um aplicativo, vai gerar uma forma de gestão muito mais eficiente de busca de dados em campo e gestão de risco de forma rápida, porque uma decisão numa situação emergencial, ela tem que ser tomada. Legal, Tem que ser tomada. Porque nós estamos falando de vidas hoje. As árvores da nossa cidade estão num nível de senilidade muito alto e a gestão tem que ser rápida. O que eu vou adicionar A fala do Sérgio, complementar, que foi a nossa ideia final, a cereja do bolo, né? Nossa proposta é o sistema com QR Code, né? Nós vimos isso lá em São José dos Campos já desde a época da pandemia. Eu andei por lá em 2020 e eles já tinham toda a arborização urbana deles, as plaquinhas com QR Code, todas as árvores. Ali você tem uma ficha técnica. Quando a árvore foi plantada, quais foram os tratamentos que houveram com essa árvore, houve poda, não houve poda, foi substituída porque um carro passou em cima ou porque houve uma depredação, né? Então, É o CPF da árvore. o CPF da árvore. A ter uma identidade, Isso. uma memória técnica, e rastreabilidade. E rastreabilidade. Então, quando houver a execução do serviço que o Sérgio comentou, né, quer dizer, foi executado lá uma ação, há documentos fotográficos, a autorização que foi dada, no caso, a prefeitura deu uma autorização, enfim, vai estar tudo nessa memória, nessa ficha técnica que eu chamo de um prontuário. Né, um prontuário das árvores, com o QR Code como a base disso, né, e tem a cereja do bolo e tem a segunda cereja do bolo, né? Acima tem a segunda cereja, que nós imaginamos, e a gente já está agora procurando um parceiro, para criarmos uma plataforma, onde tudo isso vai numa plataforma digital, e aí, com todas essas memórias, a gente vai aplicar a inteligência artificial, para que ela possa fazer um processo de melhoria. De avisar, essa árvore aqui e precisa... ela sinalizar e futuramente, inclusive, comunicar à Defesa Civil que haverá, proteja-se, riscos de ventos, vendavais, chuvas extremas e tal, e se você morar no bairro Água Verde, evite passar lá na rua... uma rua específica, vai estar isolado, sinalizado, previamente. Evite passar naquela rua porque existe um potencial maior ali de acontecer algum acidente. Então esse seria o grande finale do nosso método, chegar nisso. Muito bom. O manual, então, ele transforma a inspeção em método, o método em decisão e a decisão em gestão. Muito bom. E tudo isso transforma a segurança das pessoas, né? E fica exatamente. mais garantido. Exato. Gente, muito bom, obrigado. gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês hoje. Esse tema acho que sempre foi importante, mas acho que hoje ele está ainda mais latente, né? Então, muito obrigada pela discussão e por desmistificar até algumas coisas aqui pra gente, pro nosso público. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós agradecemos aí a vocês e ao CREA também pela oportunidade, né? Tanto pelo presidente Odemir, como também pelo vice-presidente Welder, né? Também tem uma acessibilidade muito legal aí com essa área. Ambos, né? Então a gente está muito à vontade em poder trazer para vocês aqui hoje essa conversa técnica. Perfeito. Obrigado, gente. E seguimos acompanhando o trabalho de vocês e o trabalho de arborização em Curitiba.
E no Paraná todo, né? Digamos assim. Todo o Paraná, com certeza. Isso aí. Tchau, pessoal. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.